Oiê! Eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar um tipo de acabamento que a gente consegue fazer em várias peças que tem uma carinha de viés, mas é muito mais fácil e prático de ser feito. Bora costurar? Deixa eu te mostrar o que eu tô chamando de efeito viés. É esse acabamento na borda da peça ou de parte de uma peça que parece que é o acabamento mesmo e faz um composê de tecidos. Para explicar melhor como que isso funciona e como que eu faço, eu vou usar duas peças. Na verdade, é uma peça e parte de uma outra peça. Eu não vou explicar o passo a passo delas, eu vou explicar só a parte do efeito viés. Então, a primeira peça é este porta-lenço de papel individual, já bem conhecida, já existem vários tutoriais por aí. Se você ainda não conhece, é só procurar e você vai achar um que você se identifica mais. E esse efeito eu faço na borda da abertura, então parece aqui que na borda da abertura eu fiz um viés, mas é uma coisa muito mais simples. Na verdade, nessa peça, o que dá esse efeito de viés é simplesmente usar o tecido de forro maior que o tecido principal. Só isso e simples assim. Porque a hora que a gente costura os dois tecidos e vira para o direito, acomodando os tecidos, inevitavelmente, como o tecido de forro tá maior, ele vai acabar ficando com duas faixinhas do forro aparente e isso vai dar a impressão de ser um viés. Para este exemplo, eu usei os tecidos na seguinte medida: tecido principal 17 por 17 centímetros e tecido de forro de 21 por 17 centímetros. Vou costurar os dois tecidos direito com direito pelas duas laterais. Lembrando sempre que tem essa diferença de 4 centímetros entre os tecidos. Depois de costuradas as laterais, viro para o direito e centralizo os dois tecidos, o que vai fazer com que fiquem com duas faixas aparentes do tecido de forro, ficando com uma carinha de viés. Na parte do forro, o acabamento fica totalmente limpo, sem costura e sem excesso de tecido. Uma outra situação que eu normalmente uso esse efeito viés é quando eu vou fazer bolsos, ou então quando eu vou fazer uma bolsa e que eu quero que a bordinha da bolsa tenha o composê de tecidos com o tecido de forro. Então, por exemplo, nessa peça, eu tenho o tecido principal e a bordinha com o tecido, mesmo tecido do forro. Fazendo com esse efeito viés, a parte de trás do bolso fica totalmente limpo, não tem excesso de tecido aqui em cima, com tecidos dobrados do viés e várias costuras, enquanto que se fosse com o viés tradicional, ele teria com o tecido de forro e aqui o viés encapando por cima. Então eu acho que facilita muito na hora de cortar. A gente não precisa cortar um tecido para fazer o viés. Na hora de costurar também, eu acho que fica mais fácil de costurar, porque é só uma costura reta e que vai ser feito pelo avesso, então não tem pesponto depois, não tem uma segunda costura depois. Se você quiser fazer um rebatido depois, porque acha que fica bonito, você pode fazer, mas não tem necessidade de fazer.
Já com viés, a gente tem que fazer para arrematar o viés. Então, eu acho que fica um acabamento mais limpo e facilita muito na hora de ser feito. Para este exemplo, eu usei no tecido principal 17 por 17 centímetros, tecido de forro de 20,75 centímetros por 17 e a manta com 17,75 por 17. Eu posiciono o tecido principal sobre a manta e alfineto. A manta é 0,75 centímetros maior que o tecido principal. Então, fica uma pequena diferença entre eles. Vou costurar os dois tecidos direito com direito, coincidindo as bordas do tecido. Vou fazer uma costura com um pé de máquina. Depois de costurado, eu jogo o tecido de forro para trás, envolvendo a manta. Assim, o bolso fica com composê de tecidos com uma borda como se fosse viés. Com essas medidas dos tecidos e da manta, o bolso vai ficar com uma faixa de 1,5 cm do tecido de forro aparecendo na frente. Tá vendo? É uma dica bem simples, bem tranquila de fazer, mas que dá aquele charminho numa peça, em partes de uma peça e que faz sim um diferencial no seu projeto. Se você gostou dessa dica, curta e compartilhe com os amigos. Muito provavelmente você vai ter amigas que estão começando no artesanato e que vão gostar muito dessa dica. Quando você curte o vídeo, eu consigo entender que você gosta desse tipo de vídeo e aí eu vou trazendo mais para o canal. Então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.